pessoal, tudo bem? Obrigada por vocês estarem aqui de novo no podcast Cine Girls. E eu estou aqui, Jessie Lodge, com a minha amiga e companheira do podcast, Aline Calai. Hello, hello, Aline! Hello, hello. Ai, te achei tão séria. Achou sério? Aham, te achei séria. Será que é por causa do nosso assunto de hoje? Ai, nosso assunto não é sério. Não é sério, mas é um assunto empoderado, é um assunto poderoso. Exatamente. E a gente tem um convidado tão poderoso quanto para falar nesse episódio Olha a de moral. hoje. Olha, você viu? Eu tenho a honra de estar aqui conosco hoje na nossa mesa do podcast, Jean Oliskovics, que é o apresentador do Universo Empreendedor, que Muito legal. Um programa sobre empreendedorismo, que já vai dar um spoilerzinho do que a gente vai falar hoje. Mas eu vou pedir pro Jean se apresentar, falar um pouquinho da carreira dele. Legal, legal. É meu amigo também, pessoal. Então, nas horas vagas a gente até consegue ser amigo. A gente até consegue ser amigo, mas, quando né? tem horas vagas. Por aí, porque a gente que fala sobre empreendedorismo, sobre filmes com líderes poderosos, a gente entregou, né? sobre o trabalho e workaholic, né? Entreguei. Qual que é o tema do nosso episódio? Então, o nosso tema de hoje são filmes. Ó, gente, esse tema é forte. Esse tema é forte. Filmes com líderes poderosos pra gente se inspirar. A Muito lista bem. tá, ó. Quem assistir todos esses filmes fica rico até o final do ano. Eu acho que sim. Vamos lá. Rico intelectualmente, no mínimo, né? No mínimo. Pô, já é muita coisa, né? Já é uma vantagem, já é muita né? coisa, porque daí se você ficar rico intelectualmente, você fica rico em dinheiro no ano que vem. É isso aí. Tá tudo Primeiro certo. a gente precisa bom também. aprender. É bom Jean, também. fala um pouquinho sobre a sua trajetória aí no mundo dos negócios, porque o legal. Jean, ele ensina a gente a ficar rico. Alguns, É assim que Mas aí- funciona o negócio. Já fiz Por que a gente alguns. chamou ele? Já Né? fiz alguns, Consultoria gratuita aqui hoje. Isso aí. Privilégio estar aqui, meninas. Muito bacana. imagina. Acompanho o trabalho de vocês, né? Jessie sabe disso. A gente Obrigada. é super apaixonado aqui pelo trabalho. Acho que todo o trabalho que é feito com paixão, com brilho no olho, né? As pessoas fazem quicando, a gente sempre fala, eu e a Sandra, né? Ela vai estar aqui num outro episódio, que é a minha sócia de vida e negócios, né? Então, vocês vão ouvir muito falar da Sandra aqui quando eu não estou presente, quando ela não está presente. Mas, enfim, eu sou empreendedor serial, tenho hoje 6 empresas, né? Sou associativista, então faço parte de câmaras de comércio, como Brasil, Portugal. Sou sócio da FIN, da Feira Internacional de Negócios, que aconteceu recentemente, dentre outras atividades, sempre com foco em educação corporativa. Foi onde a gente nasceu e construiu nossa carreira. Até a gente brincou, né? 18 anos atrás chegávamos a Florianópolis com dívidas, um carro velho, né? Sem dinheiro para nada, e 18 anos depois temos 6 empresas, conhecemos inúmeros grandes players e somos sócios de uma feira internacional. Então foi um negócio muito bacana. Eu acho que é muito a questão que eu escutei de uma amiga minha de Joinville, que ela falou que não se trata de empreendedorismo, se trata de apreendedorismo. A tua capacidade de aprender constantemente e evoluir. Eu acho que é muito isso. E quando a gente trouxe essa pauta de filmes que empoderam, com líderes, com muitos cases, né, que são Muitos fatos cases, reais, tal, né, histórias reais, eu acho que é muito isso, aprender com os fuck-ups, né, aprender com aquilo que deu errado, aquilo que não deu certo, porque o que deu certo, né, o sucesso ele inspira, mas é o fracasso que ensina. Então, quando você nota as superações de dificuldades, ali tem grandes aprendizados pra gente. E é muito isso. E vai ser um prazer estar aqui com vocês trocando essa ideia. Que legal, Adoro. você falou uma coisa aí que me chamou bastante atenção, que eu não tinha nem me dado conta, de que a grande maioria desses filmes que a gente colocou aqui são inspirados em histórias reais, né? São inspirados em histórias reais. Muito legal. E começaram de grandes fracassos, inclusive. A maioria desses filmes aqui, que foi a frase que o Jean falou agora. O sucesso vem do fracasso, porque a Perfeito. pessoa, né, ela tá buscando um objetivo e um sonho, e muitos desses filmes são Sim. assim. A Eureka, né? A Eureka, que é a descoberta do Elixir, né? Ela sempre vem de inúmeros fracassos, né? Quantas vezes eu fracassei até encontrar o caminho, né? E esse processo de resiliência é ele que te transforma. Ele que é o processo transformador, né? Então, muito isso mesmo. Adorei. O cinema inspira muitas pessoas? Cara, se o cinema não inspirar, eu não sei o que inspira. Sendo 100%... A música, talvez? Cara, assim, pra mim a música, assim, não existe cinema sem música, por exemplo. Eu não consigo, eu e a Sandra, a gente tem muito essa questão de trilha sonora, de tudo, né? Depois que a gente começou a se envolver mais com TV, com produção, aí aguça todos os teus sentidos. Mas chama demais a atenção do quanto uma trilha sonora no local certo, no momento certo, transforma uma cena, e que poderia ser uma cena simples, de repente te toca, te emociona, né?
a gente entende eu entendo que, cara, se cinema não emocionar, eu não sei o que emociona, velho. Eu não sei, eu acho que o americano foi brilhante em utilizar Hollywood como essa máquina de propagação da sua cultura. Né? E porque eles vendem a cultura deles, né? A gente Total. Falou disso até no Total. episódio que a gente gravou anteriormente aqui. Como os americanos vendem o patriotismo, né? Tudo. Se tem uma coisa que o americano faz bem feito é vender. E nos filmes eles fazem isso o tempo todo. É a Coca-Cola que tá em cima da mesa, é aquela marca de roupa que o cara se vira e tá lá a marca nas costas do ator, é o tênis que ele tá usando, é o carro que ele entra... É o tempo todo, né? Então... Mesmo porque quem não entende muito do assunto, tudo ali dentro do filme é patrocinado, gente. A gente tem venda ali, como que a gente... merchandising dentro do filme de cabo a rabo, né? Então... Mas sabe que é uma coisa que eu fiquei pensando? Eu tava pensando nisso e eu tava até falando com meu namorado sobre isso no final de semana, que a gente ficou muito curioso com uma coisa, assim. Então, vocês que são da publicidade... Vamos lá. Você também é da publicidade, porque você trabalha como influencer, né? Então... Mas eu sou arquiteta, né, amiga? Eu não estudei publicidade, mas eu me interesso muito por marketing, assim, eu gosto muito, mas ficou essa dúvida, a gente ficou pensando, assim, como será? Porque, assim, ó, a gente tava assistindo Two and a Half Men, a série, e nessa série, pra quem não acompanha, tem um personagem que ele é muito fracassado. Sim, o loser do seriado. Ele provavelmente ele é o maior loser da de história todas das as séries. O Alan Harper. E ele usa, da metade da série em diante, ele vive com camisetas da Polo. E da marca Polo. E aí, em algum determinado momento, alguém cita que ele... mas o Alan, ele só usa camisetas da Polo. Mas não se preocupa, algumas são falsificadas e tal. Como que a Polo entra nisso? De emprestar a marca dela para um personagem que é sinônimo de fracasso. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Falei, gente, como é que eles fazem isso? Eu vou dar um exemplo aqui que eu ouvi uma vez, tá? E que pode conectar, talvez, né? Não tenho certeza de nada com o que você trouxe. Uma vez estávamos almoçando, eu, a Sandra e a Sônia Hess, que foi presidente da Dudalina, foi quem transformou a Dudalina na marca que é hoje. Né? E ela uma vez estava falando assim, que ela soube, naquele dia ela falou assim pra gente, sabe quando que eu soube que a Dudalina era um sucesso? Aí nós almoçando, falei, não, Sônia, quando? Aí ela falou assim, quando começou a aparecer falsificado lá em São Paulo, entendeu? Vim da China falsificado. Eu falei, nossa marca é importante, porque tô até pirateando, né? Então, eu não sei se isso tem a ver com esse merchan, porque realmente é uma marca... conectar um personagem que usa algo pirata ou que é fracassado, com certeza alguma estratégia de marketing tem nisso. A gente não conseguiu fazer a leitura. Talvez a estratégia seja que ela falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Pode ser. Talvez o pessoal do marketing, a gente não sabe qual foi a estratégia dele na série. Talvez existam mais losers do que winners no mundo, entendeu? Eu quero vender massa, eu quero vender pra muita gente. Talvez tenha mais gente que se identifique com o perdedor do que com o ganhador. Pode ser. Pode talvez, ser. O outro personagem ali, no momento que aconteceu, o outro personagem era um bilionário famoso, assim. E, nossa, o negócio ficou eram os extremos, assim, né? Um extremo do derrotado, outro extremo da vitória, né? Tudo dá certo, né? O céu sempre tá azul pra esse daqui tá sempre com chuva. O outro, ele só é um personagem fracassado no amor. Mas ele é um personagem... O Alan era um personagem fracassado em tudo. Entendi. Em absolutamente tudo. E ele usa polo. E aí eu fiquei pensando... E da metade da série em diante, ele só usa polo. E muitas vezes, que é uma coisa que a gente vê pouco nas séries, é o figurino se repetir. Sim. E ele muitas vezes tem uma camisa laranja e laranja e roxa que aparece muito. Ele usa em muitos episódios. Se você vê todo o corrido, você acaba prestando atenção. Sim. A gente às vezes acha que não é de propósito, mas eu acredito que seja. Então, inclusive, se você falou que ele usava um pouco antes e depois começou a usar em todos, muito provavelmente a marca estava patrocinando mesmo. Com certeza. E assim, dificilmente, né, um programa de TV, seja qual for, vai correr o risco de tomar um processo desnecessário, de fazer uma alusão cômica a uma marca que ele sabe que se isso não está bem desenhado, se não tem vai ter um processo gigante atrás, né? Porque as marcas são que nem a certidão de nascimento do seu filho. É algo muito importante. As marcas para os empresários são assim o bebê de colo delas. Então, se você mexer numa marca, isso é pessoal. Isso nunca vai ser só negócios, entendeu? Você falou de uma marca de forma pejorativa, é pessoal, vai ter problema. Então, se não tem
tem alguma estratégia que a gente ainda não entendeu, mas tem. Alguma coisa tem. E talvez não seja uma estratégia certa também, né? Nem toda estratégia dá certo. Mas foi uma coisa que a gente botou muito pra pensar. Interessante. Eu vou começar com a nossa listinha, porque você falou nem toda estratégia dá certo mexer numa marca. O filme Jobs, que fala, né, da história da Apple, história do Steve Jobs, ele fala muito disso, sobre a mexer na marca. Que nesse filme mostra, todo mundo aqui já assistiu, provavelmente, a história de superação dele, mas ele fala dele brigando com as pessoas que querem mudar a marca dele, que querem mudar a essência dele o tempo todo ali naquela dinâmica do filme. O tempo todo. E ele não deixa. E aí, até o momento que ele é retirado da empresa. E aí? Como é que você faz? O que aconteceu ali? E você vê que isso é tão legal que você toca nesse assunto, porque muita gente coloca o Sculley, que era o CEO que ele trouxe da Pepsi, para assumir o negócio. Coloca ele como grande vilão, porque ele tirou o Jobs da Apple. Se ele não tira o Jobs da Apple naquele momento, não existia iPhone hoje. Porque o Jobs ia quebrar a Apple. Ele estava errado, totalmente errado. O que o Sculley fez foi o que qualquer CEO profissional teria feito naquele momento. Mas ele, né, ele é um pouco demonizado por ter sido o cara que fez isso. Jobs precisou passar pela jornada do herói dele, onde ele sai da Apple, ele monta a Next, não roda bem a Next, ele não consegue fazer o que ele queria, ele consegue fazer uma venda legal ali da Next, aí ele entra na Pixar. E na Pixar ele tem uma curva de aprendizado, é onde ele encontra a resiliência dele. Uma empresa nova, inovadora, tal, que se transformou na potência que é hoje, mas que não foi ele que fundou, apesar dele falar que foi ele que fundou, não foi ele que fundou. Ele foi trabalhar lá. Exatamente, é onde ele contribuiu, mas ele não foi o gênio, porque os gênios já estavam lá, e ele contribui e aprende muito para ter o retorno, fazer a manobra, que ele fez uma manobra para poder retornar para a Apple em determinado momento, com outra cabeça, com outra visão. Talvez se não fosse aquilo ali, ele não teria criado o iPhone. Não teria criado o iPhone. Ele não conseguiria proteger a marca que ele queria tanto proteger naquele momento. Né? Então, olha que bacana quando tem o processo de resiliência dessa figura, que a gente tem que ter todo dia. Um casamento é um processo de resiliência o tempo todo. Um negócio é um processo de resiliência o tempo todo. Um trabalho é um processo de resiliência o tempo todo. Um filme é um processo de resiliência o tempo todo. Porque a gente, a gente vê... E a gente vê filmes, né, de muito sucesso, de muito fracasso também, que eu acho que, também, filmes excelentes que fracassam na bilheteria, não na parte artística, né? Artisticamente é lindo. Como também tem filmes ruins que explodem na bilheteria. Que caem no gosto do povo e tá tudo certo, né? A nossa polêmica desse ano, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tá bom, não é um filme ruim, mas assim... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele é um filme que divide opiniões, né? Ele é um filme que... Amor ou ódio, né? Não tem meio termo nele. Por aí. Legal. E tem uma mulher forte nesse filme também. A gente não falou dele aqui, mas ela é uma mulher, meu Deus, resiliente aquela mulher, hein? Mas ela não é uma empreendedora que é um caso de sucesso, não, né? Ela, de longe. Então, ela é um caso de fracasso até, inclusive. Então, né? assim, não vamos nem botar. Não tá aqui até nessa lista. A gente já falou muito dele. Mas o Jobs é um dos filmes que mostram esse crescimento de um, né... de um cara potencial que mostra muito bem como é que é a caminhada dele. Sim, a jornada. E tem uma outra coisa sobre esse filme também, que o Jobs precisou de 2 filmes pra fazer sucesso, né? Porque teve um primeiro com o Ashton Kutcher, que a gente tava falando aqui do Two and a Half Men, que foi uma grande bosta, assim. Que foi um filme ruim. Um exemplo do como não se fazer um filme. E aí, logo depois, veio o Jobs, que pegou aí um outro momento da vida dele, né? Um período menor, assim. Mas que fez muito um mais sucesso, filme, né? Foi um baita filme. Sucesso. Muito bom. É legal vocês tocarem nesse assunto, porque daí entra muito a questão do fit do ator. Né? Às vezes, se você pensar num filme só comercialmente, você pode trazer o melhor ator. Traz Jack Nicholson para fazer A Bela e a Fera. Não vai dar. Ele é muito bom. Mas ele não vai conseguir fazer A Bela e a Fera. Não é o perfil do que ele entrega. Não é a entrega dele, do personagem. Então, faz todo sentido como a gente analisar um negócio. Muitas vezes eu tenho uma baita oportunidade, mas ela não é para você, ela não tem fit contigo. A oportunidade é boa.
Ah, mas eu vou abraçar, tá? Mas você não entende nada daquilo, não você tem quer a se ver com meter? você, o que você vai pôr a mão nisso, né? E tem tudo a ver, eu acho que é muito legal isso. Por isso que pra mim, cinema tá em tudo. E a gente, É. isso até é um assunto que tem se falado muito, porque o Brendan Fraser acabou de ganhar um Oscar pela Sim. Baleia. Aham. E aí, logo depois de ele ganhar esse Oscar e de ele ter sido tão elogiado por esse papel, apareceram muitas pessoas falando, tá, mas por que não um ator obeso de verdade Uhum. pra fazer isso? Né? Críticas em cima Muitas de críticas críticas em em cima dele. disso. Aham. E eu acredito que a escolha do Brendan Fraser, ela teve um apelo muito mais comercial do que qualquer outra coisa, porque as pessoas queriam muito ver o Brendan retorno Fraser, dele, né? o retorno dele. E outra coisa que chama muita atenção no filme é a maquiagem. E aí, se a gente tivesse tido um ator obeso, talvez Não fosse não tivesse sido falado tão tanto relevante no filme. como foi esse, né? Uhum. Então, faz todo sentido. Né? Eu acredito que a escolha do Fraser tenha sido muito por isso, assim. Quando apelo se mais... fala de americano, tudo é pensado. Tudo é pensado. Nada é por acaso, nada. Os atores mais importantes do mundo fazem testes até hoje para alguns papéis, entendeu? Então, assim, tudo é pensado. Com certeza existia todo um storytelling de pré-produção, produção e pós-produção comercial para esse filme. Né? Então, não tem a dúvida. O retorno dele, eu sou fã dele, adoro o jeitão dele em alguns filmes meio canastrão, que nem A Múmia e tal. Eu adoro o jeitão dele de fazer o ponto da piada que ele tem é um ponto gostoso da piada, sabe? Não é esdrúxulo. E eu adorei vê-lo de volta, mas eu confesso que tinha, na minha opinião, tinham interpretações melhores em outros filmes. Eu adorei como fã, adorei ver ele de volta, né, retornando. Então, mas também não sou um super entendedor da academia pra saber como eles fazem as notas deles, né? Eu gostei bastante do filme, achei Eu que adorei. ele foi sensacional nesse Eu adorei. Não é, ele tá incrível no filme, Achei mas a maravilhoso. polêmica era mais essa, né? Por que não um ator obeso? E Uhum. eu acho que é muito isso, porque E um a ator gente não tem, conhecido será, um não ator ia... naquele grau ali, hoje, de relevância? Mas Eu é acho justamente isso, amiga. Talvez existam atores obesos que fariam muito melhor do que o Brendan Fraser fez. Mas ele foi escolhido porque a volta dele Tem um seria contexto, né? uma expectativa, Tem um contexto, né? tem um contexto que foi usado. Com certeza isso foi Foi usado. A volta, certeza. a Isso volta compôs, dele ia né? chamar Isso atenção compôs. pro filme. É. Que um ator não conhecido não chamaria. Então, Tanta atenção. e aí eu acho que esse bônus do cabelo e dos efeitos visuais ali, da maquiagem, acabou vindo muito também. Aham. Porque se tivesse sido um ator obeso, não teria ganho um Oscar De maquiagem, com porque certeza. antes do Brendan Fraser, o filme chamou atenção pela maquiagem. Uhum. Então, Eu vou continuar Vamos lá. no nicho da tecnologia, falar da rede social. Esse legal. filme é sensacional, na minha opinião. É massa. Esse é um filmão. Inspirado também, a maioria deles inspirado em fatos reais Em aqui, fatos mas reais. aqui mostra realmente como foi a dinâmica do Mark e do Eduardo ali, aquela dinâmica tóxica de montar um negócio ali, né? O o Zuckerberg, ele é assim a síntese do empreendedor de startup americano, assim, né? Obviamente que nem todos são, mas ele é a síntese. Ele quer o dinheiro a qualquer custo para construir a realidade dele. Né? Até hoje, com a chegada da Web3 agora, se vive isso até hoje. Então são pessoas que captam recurso de terceiros para talvez conseguir construir algo. Né? Eu vim de uma geração que você construía algo. Depois daquilo pronto, você captava recursos para aditivar, para fazer aquilo ir melhor. É muito mais seguro, é um modelo mais europeu, catarinense, né, de pensar assim, versus um modelo mais paulista, que é mais arrojado, que busca isso, que é o modelo americano. Então ele traz bem essa síntese. A questão é que o esperto não entende que sempre tem um peixe maior. Né? E quando ele vai lá com o fundador do Netscape, que ele puxa o cara manipula ele o tempo todo e ele não percebe. Entendeu? Então assim, ele abre mão de ter o cara que acreditou nele no começo, que é o Eduardo, porque o primeiro investidor foi Family Friends, foi o pai dele, né, que investiu a grana e tal. E para ir ao olho grande, para aproveitar uma oportunidade com alguém que ia capitalizar mais. Só que quando eu trouxe esse cara, eu perdi muito mais poder do que eu tinha aqui. E eu não percebo que aqui eu tenho confiança, aqui eu não tenho. Entendeu? Então aí é uma questão de valores para cada um. Você prefere estar trabalhando com um sócio que você pode confiar ou um que tem uma capacidade de trazer dinheiro para você? Não existe certo e errado, é uma decisão a tomar. Né? E esse filme traz isso, cara, com maestria, assim, fica muito claro.
de você olhar isso, né? Porque quem não assistiu o filme, não é mais novo também, a gente pode falar disso, o Mark Zuckerberg trai o primeiro sócio dele, tecnicamente falando, como fundador do Napster. Do Napster, desculpa. E aí dá uma reviravolta e o Facebook cresce estrondosamente. Ele consegue o que ele precisava. Sim. Mas ele trai o primeiro sócio, que era amigo pessoal dele também. E aí fica aquela outra relação muito... Quanto custa a sua amizade? Quanto né? custa? No caso dele, ele sabe, né? Tem um valor que ele recebeu esse valor. E a Rede Social, ele não é um filme novo, né? E, 2012, né? A Rede Social, pra mim, era um filme... 2010. Era um filme que tinha que ter a parte 2, assim. Tinha porque que ter. Depois do que aconteceu ali, aconteceu muita coisa. Muita porque o Zuckerberg, ele quer dominar o mundo, né? Essa que é a verdade. Eu acho que o Zuckerberg, ele é um predador. É isso aí. Ele tem cara de predador, shark, assim. Shark. Exatamente, é um Shark. O ele Shark é o tubarão Tank, que é aquele programa de TV que passa... Ele é o tubarão na água. Ele, se precisar passar por cima, ele passa e tá tudo certo. Só que assim, a gente tem que ressaltar assim, muitas vezes não é por maldade, é da natureza dele. Se alguém fizer a mesma coisa com ele, tá tudo certo, não é, pessoal? Não, se alguém fizer com ele a mesma coisa... É o instinto da pessoa. É o instinto da pessoa. Jeito. É o instinto da pessoa. Mas olha tudo depois desse filme, depois de 2010, tudo mais que ele abraçou, não sei se é bem essa palavra, ou tudo mais que ele adquiriu, né? Vamos combinar, né? Mas foi as compras, né? Foi as compras. O WhatsApp, WhatsApp Instagram, não, né? WhatsApp Sim, o WhatsApp do grupo dele. Facebook O WhatsApp também. do Facebook. Instagram, WhatsApp, é tudo do mesmo grupo. Instagram, Facebook, e ele foi, né? Ele conseguiu tudo que ele queria, assim, no sentido de... Porra, o Snapchat tá chegando e o Instagram tá ficando meio de lado. Vamos incorporar o Snapchat dentro. Não vender o Snapchat pra ele. Vamos incorporar um Snapchat dentro do Instagram. Fazemos o nosso. Pá, veio o Stories, acabou. Ninguém mais lembra do Snapchat. E agora tem o TikTok, que é o maior concorrente dele. E ele criando produtos parecidos dentro do Instagram pra concorrer com o TikTok. Só que ele tá numa briga muito alta agora. Comprar, né? Eu não sei que ele não consegue. Não consegue, é chinês, ele não consegue comprar. É uma briga difícil, né? Tá uma briga difícil. Eu não sei quem vai ser o vencedor nessa história toda. O filme 2 seria bem interessante. É relevante nesse momento, realmente. Eu não tinha pensado nisso, mas... rede social, diretores, pensem hashtag, nisso. Né? Fica a dica. Fica a dica. Legal. E esse filme me leva depois pro próximo que eu vou falar aqui, que é o Lobo de Wall Street. Eu acho que esse da nossa lista é o filme que mostra o maior enganador dos Estados Unidos. Ele é punk. Ele é vendedor, né? Ele é vendedor. E manipulador. Ele é mentiroso, né? Vamos combinar, né? Ele é manipulador, né? Então acho que ali mostra que, na verdade, tudo na vida, as pessoas confundem a palavra manipulação. Não tem nada errado em manipular. Todo mundo manipula o tempo todo, né? O marido manipula a esposa para ver futebol, ela manipula o marido para ver um filme romântico, entendeu? Então tudo é manipulação. Uma mãe manipula um filho para ter boas decisões. Agora, a manipulação que gera dolo, né? Que gera prejuízo, isso é ruim. Essa é uma questão de índole e ética. Então, aqui a gente tem claramente a questão de como manipular, do poder que a manipulação tem, só que do ponto de vista negativo, que é uma pessoa que está enganando, né? Ele está prometendo que não pode entregar, construindo pirâmides, enfim, financeiras. Mas, não tenha dúvida, tá? As maiores lições de venda que existem tem nesse filme aqui. São de O Lobo de Wall Street. São total do Lobo de Wall Street, assim. E daí percebe-se uma conexão com o filme da rede social. Ele também é um shark. Também. Ele mente, ele engana porque ele quer a qualquer custo. Ele quer fazer a qualquer preço, né? Então ele também é um shark. Tá? Aqui nós estamos dando exemplos de alguns sharks negativos, tal, mas tem muito empreendedor, muitas pessoas que são sharks e que, poxa, tem um impacto super positivo em todas as suas comunidades, gerando emprego, renda, receita, né? Então nem todo shark ele é predador, mas ele tende a ser o que domina. Na hora que ele cai no tanque, quem manda sou eu, entendeu? É isso. Legal. Nossa, adorei essa colocação. Eu nunca... Adorei, não, porque tem alguns assim... filmes aqui que eu vou ter que assistir de novo, eu acho, pra de fato ver com outros olhos. Mas assim. o Lobo de Wall Street, você lembra bem, né? Lembro. Leonardo DiCaprio e tal, ele monta uma empresa do zero praticamente. Monte de cara ruim. Um monte de cara ruim que começam a vender tudo que era tipo de... Era ações, né? Que eles vendiam. Sim. E o cara enriquece do dia pra noite. Prometendo assim, rentabilidades incríveis, né?
Tem Margot Robbie nesse filme, que eu acho que ela é sensacional. Margot é... O que me chama muita atenção nesse filme, assim, algumas coisas eu tinha até... Ele é baseado numa história real, esse filme? Baseado em história real. Isso aconteceu de verdade. Aconteceu é isso que a gente fica pensando, eu acho que nesse filme, o DiCaprio, ele tá tão brilhante, mas ele tá tão brilhante que você assiste o filme e esquece de todo o resto. Ele teve uma sequência, né, o DiCaprio, de filmes ali, assim, uns 10 anos seguidos, de um filme melhor que o outro, né? Foi. E assim, esse é um deles que tá compondo ali, mas ele tem uma sequência do Aviador, um atrás do outro, que é um melhor que o outro. É assim, que Eu acho que foi o melhor momento da carreira dele até Também ele entrar Eu acho que o melhor momento da carreira dele tá por vir ainda. Eu acho que ele vai fazer coisas muito maiores. Mas eu acho que esperamos filme, que sim. Mas eu acho que esse filme, ele é um momento de virada na carreira do DiCaprio. Ah, com certeza. Quando você enxerga ele como um atorzão de fato, assim. É um turning point pra vida dele, né? É, um turning point, exato, Mas eu acho que ainda o Aviador foi antes de O Lobo de Wall Street, não foi? Eu acho que o Aviador foi um momento, talvez, de virada. Deixa eu só confirmar aqui. Agarre-me se puder, que também é uma história verdadeira. Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz. Esse filme é super bom. Mas esse filme, foi uma sequência ali. Esse filme, ele é bom, mas ele é muito mais Tom Hanks que DiCaprio, né? Quando a gente fala de atuação. Tem isso também. Muito mais eu Tom acho Hanks. que o Aviador é de 2004. Eu acho que ele tá bem no Aviador, sim, tá bem. Mas eu acho que comparado com o que ele fez no Lobo de Wall Street, assim, pra mim óbvio, Leonardo DiCaprio sempre foi um bom ator desde criança. Ele é um bom ator. Desde Titanic? Titanic é ruim, Titanic tem um roteiro ruim, Titanic tem uma história chata, mas ele tá muito bem no filme. Ele tá muito bem no filme. Ele sempre foi um bom ator. Só que no Lobo de Wall Street, ele mudou a forma como ele atuava, ele virou tudo, sabe? A forma como se enxerga ele mudou, como se enxerga ele virou de bom pra grande ator nesse momento. Talvez, se agigantou nesse processo. Se agigantou, e depois, assim, foi só eu não sei como ele acima. não ganhou nesse ano, porque ele foi indicado, né? Foi, acho que foi. Tanto que logo depois ele ganhou pelo Regresso. Né? Que eu não acho que foi tão bom quanto o Lobo de Wall Street. Porque ele precisou compensar, né? Eu não consegui assistir o Regresso inteiro, achei chato. No meio do caminho Ele é um filme mais paradão, assim, ele é um filme mais monótono, né? Talvez porque ele vinha nessa sequência de filmes, você tava esperando uma, né? E ele foi para um outro lado. Isso acontece volta e meia, né? Acontece teve até sei lá, Schwarzenegger fazendo o filme de comédia, né? Do professor lá no Jardim de Infância. Tira no Jardim de Infância. Exato. O Tira no Jardim de Infância. Adoro. Então, pois eles vêm de uma pegada e de repente eles dão uma guinada na carreira para outro lado. Né? Foi terrível. O Schwarzenegger fez Júnior, gente, vocês lembram? Sim. Que ele engravidava? Que ele engravidava. Ele e o companheiro dele lá, que é um ator queridíssimo dos Estados Unidos. Eu vou ver o nome aqui agora. Não, talvez seja para se desafiar, entendeu? Eles estão vivendo uma pegada e se desafiam para fazer outra coisa. Alguns dão certo. No caso do Schwarzenegger, a gente sabe que foi porque depois ele virou governador da Califórnia, né? Então, assim, acho que é uma pessoa que quer sempre se desafiar mesmo. Danny DeVito, eu não tava conseguindo lembrar o nome. Danny DeVito é maravilhoso, eu adoro ele. Que ele é que na capa eram os dois, assim, com aquela diferença de tamanho. Irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Gêmeos. E tinha a Emma Thompson nesse filme também. Não, peraí. É desse que você tá falando, é o tinha um que era... Então não era o Schwarzenegger, era outro, que era o DeVito, era o pequenininho e o cara era... Não, o Schwarzenegger fez... Era o Schwarzenegger também? Esse, é o Schwarzenegger. Não, a gente tá falando de outro filme, Os Gêmeos. Tem os Irmãos Gêmeos. Os Gêmeos é outro filme. Mas é com o DeVito também. É com o DeVito. Eu lembro do DeVito, agora... Porque ele ainda brinca, ele fala, eu sou seu irmão, ele fala assim, mas tudo que é ruim veio pra mim, tudo que é bom foi pra lá. Mas a síndrome do... Como é que a pessoa faz isso? Tem um negócio que é a síndrome do... A Sandra é psicóloga, ela vai saber. Eu tô sem minha assessora hoje, pessoal, me desculpa. Hoje a assessora não veio. Hoje a minha assessora ela é não veio. psicóloga, já me veio um tema perfeito na cabeça. Aí, ó. Prepara, ó, amor, tá vendo? Ó, já deixei a gente bola já redonda fez pra você. Olha a minha cara de psicopata. Agora vai ficar aqui registrado, né? A gente já fez o convite pra ela e ela agora deu agora é oficial. Todo mundo sabe, não tem como correr. Filmes com pessoas que têm distúrbios psicológicos são muito bons, né? A Sandra é bem psicóloga mesmo pra gente falar desse tema. Ela deve ser, casou comigo, né? Então é psicóloga boa. Se ela conseguiu casar, né? Casou comigo, tá espetacular.
Falando em superação, eu quero falar desse filme aqui, que é um dos meus favoritos dessa lista, que é A Procura da Felicidade. Sensacional. Né? Eu acho esse filme maravilhoso. Primeiro que o Will Smith tá contracenando com o filho dele. Isso já foi uma coisa que me despertou, assim, muito quando eu assisti o filme. Sim. E segundo que a história é real também, inspirada. E ela ali é real e Chris Gardner, né? A vida de Chris Gardner. Chris Gardner. E ele... Gardner, né? Gardner, acho que é alguma coisa assim. Tá aí, e tá ele, aí. Gente, ele se tornou um ícone depois nos Estados Unidos também, né? Investimentos, né? Então, ele é produtividade e foco, né? Então, ali você tem exemplos claros do que é produtividade e do que é foco, né? Ele não tomava água para ir menos ao banheiro, para poder fazer mais ligação, porque ele entendeu a matemática da venda. Matemática da venda é, se para cada 10 ligações eu faço um negócio, eu tenho que fazer 20 ligações para 2, 30 para 3. Ok, se eu levantar para ir no banheiro, eu deixo de fazer 2 ligações. No final do dia, perdi 2 negócios. Então é bem interessante assim a obstinação dele para transformar a sua própria vida, né? Nossa, os erros também, porque tem vários momentos que ele erra o pitch. Ele tem oportunidades, ele vai abordar e o cliente fala, não, aqui não é lugar para a gente falar de negócio. Porque ele é imaturo, né? Todos nós, em momentos da vida, já fomos e vamos ser imaturos ainda por coisas que vão acontecer. Então nesse filme tem essa pegada do aprendizado. Ele falou, puta, ali não devia ter falado. Então da próxima vez eu vou saber como me portar para tirar o melhor proveito. É sensacional. Esse filme é muito Quem não bom. se emocionar com esse filme tem sérios distúrbios, né? Que a gente falou. Sérios distúrbios. Tem uma cena que me pega nesse filme, que é quando ele precisa emprestar o dinheiro dele pro dono da empresa que ele tá fazendo o estágio. Não sei se vocês lembram dessa cena. Pra ele pegar o táxi, acho. Pra ele pegar o táxi. Ele tá na rua e ele, assim, ele tinha pouquíssimo dinheiro pra sobreviver com o filho dele ali. E o dono da empresa que ele tá fazendo um estágio, ele tá querendo uma vaga, ele nem ganha pra estágio aquilo. Sem remuneração, Estágio sem remuneração. Pede $5 pra ele pra pagar. E os $5 é pra ele comer com o filho. Aí ele dá aquele dinheiro com dor no coração. Ele para e pensa naquele negócio. Gente, aquela cena me pegou, assim, naquele filme que foi pesado ali, né? Pesado. É pesado. E acontece, na vida de muita gente. Aconteceu já, né? Na nossa vida, com certeza, já teve um momento de você estar ali sem R$1 na carteira. E aí? Né? Então, faz parte dessa superação. E esse filme mostra uma superação gigantesca, né? Gigante. O foco dele, a obstinação de querer transformar, de fazer daquilo. Tem uma cena emblemática que é a hora que um cara estaciona tipo uma Ferrari assim, ele pergunta, o cara sai, ele tá na calçada e fala, o que você faz? Eu trabalho no mercado de ações. Aí é onde vem, ele começa a pesquisar para ir atrás do estágio. Você vê, resiliência. O que você faz? Eu quero aprender a fazer o que você faz. Não é eu quero ter o que você tem. Olha a diferença, né? As pessoas hoje querem viver uma vida que não tem para impressionar pessoas que não gostam delas. Entendeu? Bem né? isso. Não, eu quero saber porque eu quero aprender para mim. Eu quero aprender para minha família. Eu quero aprender para o meu estilo de vida. Meu estilo de vida não precisa ser Ferrari, mas eu quero fazer o que eu gosto. Tá tudo certo. É muito essa sacada, sabe? Que a gente percebe. As pessoas que têm grandes resultados, elas têm essa visão sempre. Isso é muito legal. Puxa já o gancho pro próximo, Estrelas Além do Tempo, já que você falou que elas têm essa sacada. Não, ali não tem, né? Cara, Estrelas Além do Tempo, já assisti 3, 4, vou assistir mais 20 vezes, tranquilo. Eu decoro as falas, que nem era na época do Shrek, né? A gente sabia as falas do Shrek. A gente sabia todas. É a mesma coisa, cara. É um filme, independente de quem você é, assistir esse filme é espetacular. Esse filme também, pra mim, é um outro filme, assim, que, assim como o Lobo de Wall Street, ele é um filme maravilhoso. Enfim, ele foi indicado também a vários prêmios, né? É um filme maravilhoso, ele... Obviamente é maravilhoso pelo plot, pela lição, por tudo. Só que também é um filme que te pega muito nas atuações. Nossa. Caramba, que atuações. As 3, elas são maravilhosas, né? Surreais, as né? atrizes, eu vou São falar surreais. o nome delas aqui, porque elas Pega aí, merecem. pega aí. Não, ela é um filme assim que, meu Deus do céu, é difícil dizer quem é que tá melhor. Quem é que tá assim, melhor. né? Vamos lá. Agora, Taraji Henson, que é a Catherine. A Octavia Spencer, que, nossa, nós amamos ela. E a Janelle Monáe, que já tinha um certo sucesso quando esse filme foi lançado, né? Mas acho que a Octavia... Como cantora, né? Como cantora, exatamente. E virou uma ótima atriz, na minha opinião, né? E tem Kevin Costner, né? Que é o chefe delas todas. Então... Eu acho até que vale fazer um ressalto antes da gente entrar nelas, porque elas são surreais mesmo, esse filme. Elas são, pra mim, impecáveis. Assim, acho que se você procurar defeito delas, né? Você não encontra no filme. Eu encontrei uma falha desse filme.
Existe uma falha nesse filme que eu encontrei, eu assisti tantas vezes que eu encontrei. Já vou contar onde é que foi, mas fazendo adentro ao Kevin Costner. Ele é o fio invisível que conecta todos os grandes momentos do filme. Ele é a escada, ele prepara para elas brilharem. Ele é aquele que dá aquela fala pequenininha, aí ele sai e elas vêm com aquela interpretação espetacular. Então ele prepara o momento, sabe? E, porra, ele é um ator para ser o primeiro momento. E ter a gentileza de entender o papel, que agora o meu papel é secundário, quaternário, né? Tá atrás da terceira. E eu tenho que rolar para elas brilharem, cara, para mim... É de muita grandiosidade, né? É grandiosidade. Tem uma cena que a falha que é o seguinte, tem uma cena que ele tá na mesa de reunião e ela pede, a Catherine pede muito para entrar. Preciso entrar para ver, né, os números mudam, eu tenho que estar junto para saber e tal. Aí ele fala, você não vai desistir, né? Ela, não vou. Então tá bom, vem comigo. Aí ele explica que ela tá lá porque não tem mulheres naquela sala, né? Só homens. Né? Ele explica que ela tá lá por um motivo especial e ela senta do lado dele. E na frente dele não tem nada. Tem uma cena que eles falam, tá, onde é que vai ser o ponto gol, não gol? Que é o cálculo que tem que ser feito para saber aonde vai cair e eles poderem resgatar a cápsula. E aparece ele, não tem nada na frente dele. Aí corta a câmera pro mapa. Aí quando volta a câmera, tem o giz de cera. Que ele pega e entrega pra ela. Catherine, você pode me ajudar? Aí ela levanta e vai fazer. E esse cortezinho um errinho de continuidade. Olha o que eu achei. Bem dizer que você viu várias vezes o filme, porque eu não notei isso, não. A próxima vez agora a gente vai prestar atenção. Um errinho de continuidade. Mas eu nunca... Que não tira nada o brilho, né? Pelo amor de Deus. Eu realmente, assim, eu não encaro um erro de continuidade como um problema num filme. Claro assim, que não. Se é um filme desse nível, claro que não. Assim. Me chamou a atenção por causa do giz de cera, porque giz de cera a gente usava quando era criança. Então, na hora que ele mostrou... E foi coincidência, porque a Sandra, eu quero ver essa cena. Daí eu fui voltar. Na hora que eu fui voltar, eu voltei bem na hora que não tinha. Eu falei, cadê o giz? Daí, tava olhando ali. Peguei, né? Dava pra gente estar no programa do Jô nesse momento, que ele tinha um quadro pra que pegar, falava dos erros dos filmes. O Jô? Não o Jô no programa do Jô. Nossa, o saudoso Jô Soares, né? Porque... Esse quadro que ele pegava as falhas de filme de continuidade, exatamente. Verdade, cara, nem lembrava. Muito legal. Pena que ele já não tava mais aqui quando saiu aquele do copo da Starbucks no GOT, no Game of Thrones. Porque aquela eu acho que foi uma das mais... Isso até hoje não se sabe, né? Se foi realmente um erro ou não. Porque a gente foi pra viralizar, né? Às vezes foi feito pra viralizar mesmo, né? Eu acredito que sim, gente. Porque um erro desse tamanho, uma equipe da HBO, gente. Mas é muito grotesco. É um copo de Starbucks. É uma marca, além de tudo. De 1900 e bolinha. E daí que a rainha gostava. Ela gostava de Starbucks, traz pra rainha. Mas tipo, não vai ter Starbucks num set da HBO, gente? Não sei. Não sei. Eu acho que o pessoal leva, né? Porque ali era muito estúdio também, né? É aquilo, né? O debate é longo e a gente nunca vai saber a verdade. A gente nunca vai saber. A verdade é que a gente nunca vai saber. Fica aqui a pergunta pra você que tá assistindo a gente. Foi ou não de propósito aquele copo? Eu tenho certeza. Ser ou não ser, eis a questão. Eis a questão. Um copo de café ou não, eis a questão. Mas aqui, voltando pro Estrelas Além do Tempo, o melhor pitch de venda que eu já vi na vida tá nesse filme, na hora que a atriz que quer ser engenheira vai falar com o juiz. Eu adoro aquela cena. Aquele pitch, pra mim, é o pitch mais perfeito que eu já vi, onde ela estuda o cliente, que é o juiz. Eu vou precisar fazer uma pergunta. O que é um pitch de venda? Pitch de venda é você... Para nós leigos, por favor. Pitch de venda é você fazer uma venda rápida. Pitch, né? Fazer uma venda rápida do teu negócio, de você ou de alguma coisa. Se popularizou o pitch elevator, né? Que você tem um elevador, você tem 10 andares para me vender a tua ideia. Né? Na hora que eu sair, você me convenceu, continuamos, não me convenceu, tchau, eu vou embora. Então, é uma forma rápida de você expressar, de você contar e chegar naquela conclusão que te interessa. Nas empresas é vender a tua empresa. Como é que você vende a tua empresa? Como é que vocês vendem o podcast de vocês aqui? Vocês não são... Não é muito rápido. Não é muito rápido. Vocês não são um podcast de filme. Vocês não são um podcast de filme. Pelo contrário, vocês são uma fonte de informação que conecta a emoção à vida das pessoas. Viu? Eu adoro ter o Jean falando aqui nesse podcast hoje. Através de debates de filmes. Debates de filmes. O debate de filme é através de, não é o que vocês fazem. Muda o nosso projeto lá. Vamos ter que mudar o nosso projeto. Vou então passar pro Jean dar uma analisada. Esse é o X. Então o pitch é isso, é você conseguir sintetizar e entregar. E ela, nunca uma mulher negra tinha conseguido estudar numa escola de brancos e ser uma engenheira, poder estudar engenharia. Era uma universidade, Uma universidade de brancos, né? Porque tinha segregação racial naquele momento no estado da Virgínia. E de gênero também, homem e mulher, porque elas não podiam, Não podiam estudar. Cara, foi assim,
Sensacional. A hora que ela fala assim, ó, o senhor foi ela estuda o cliente dela, que é o juiz. O senhor, seu fulano, né? Você foi o primeiro da sua família a servir nas Forças Armadas. Você foi o primeiro da sua família a concluir uma faculdade. O senhor é o primeiro a não sei o quê. Vários primeiros. De todos os seus... de tudo que você vai ouvir hoje, né? Qual dessas opções que você vai decidir vai te transformar novamente em primeiro? Porque eu posso ser a primeira mulher negra a estudar e ser uma engenheira. Meu Deus. Ela tocou no coração dele naquela cena, né? Porra, então, aquilo... assim, ele não tinha como não dar autorização. É um pitch de venda. Você ia assim de um jeito que não tem como recusar. Você foi muito assertivo, assim. Então, na minha opinião, qualquer pessoa que trabalha com venda tem que ver esses 40 segundos de filme. Ali você tem um MBA de como preparar o teu pitch de venda. Como que você mostra a tua empresa para realmente tocar, para realmente fazer sentido, para ser ouvido. Né? Que é você conhecer o cliente a fundo. A fundo, total. Porque ali ela sabia da história de vida inteirinha daquele juiz. E ela colocou o que ela queria conectadinho, assim, a dedo com o que o juiz poderia entender. É isso, é sensacional. Todas as outras, né, são incríveis. A história da IBM, né, da que foi lá estudar, e hoje é, inclusive, se eu não me engano, ela é nome de um dos complexos da NASA, leva o nome dela, e ela, porra, estudou como programar o primeiro computador IBM e foi ensinar as meninas a fazer. Quer dizer, eu não estou preocupado só com a minha carreira, que eu vou ganhar o meu e pronto. Não, eu vou ensinar minhas colegas, porque elas vão perder emprego. Eu quero que a minha comunidade também aprenda a fazer, né? Não, e é sensacional, porque nessa cena aí, você lembra dessa cena? Que elas... tinha vários analistas lá, que eram homens brancos, que não estavam conseguindo decodificar. Perfeito. E elas foram lá no papel, na matemática. Não, a matemática ainda funciona. Vamos lá, vamos estudar. E fez. Matemática confiável. Isso, matemática. E elas estudavam à noite, né? Elas faziam uma hora extra ali pra aprender o negócio. Muito legal. Chegaram lá, um monte de técnicos não sabiam fazer nada. Elas dominaram o negócio. Chegaram lá, já botaram pra rodar. Aqui tá errado, aqui tá não sei o quê. Esse é o filme que quando a gente tá passando no Zap, tá passando esse filme, a gente para Vai parar pra assistir. Vai parar pra assistir, porque ele é muito inspirador. Ô, Gia, e tem algum filme, assim, que você acha que todo empreendedor tem que assistir? Todos os que nós falamos. Pra arrancada. Tá bom. Mas eu acredito também que é muito mais fácil para as pessoas aprenderem, interpretarem e trazerem para a vida delas aquilo que talvez esteja mais presente na vida delas. Então, o filme do Jobs é um filme que a Apple está presente na vida de muitas pessoas, né? O filme do Wall antes do Mickey. A Disney faz parte da vida de todo mundo em algum momento da vida. Então, quando você vê a história dele, você se identifica com a marca, você sabe, porque é uma marca que está muito presente na nossa vida. Então, eu acho que isso facilita o entendimento, o aprendizado, a emoção das pessoas por estar mais presente. Na contrapartida, quando a gente se conecta, se emociona com marcas que não estão presentes no nosso cotidiano, é incrível. Tem um filme que chama Padman, que é um indiano, que ele começou a vender absorventes, porque ele percebeu que a esposa dele, na Índia, daquele momento, né, naquela fase histórica, não tinha absorvente para vender para a mulher quando ela entrava naqueles dias. Então ela dormia fora de casa, porque ela era considerada suja. A mulher naquela semana... Esse filme é sensacional. É sensacional. Meu pai me indicou esse filme, eu assisti e achei muito bom. Incrível, história verdadeira também. Então, e ele, mas por que eu casei? Por que você vai dormir fora? E ela não falava, porque era um tabu, as mulheres não falavam, os homens sobre isso. Ela simplesmente ia dormir na varanda, e o homem enrolada não entendia, em toalha. Né? Ele não entendia. Ele não entendia ele achava qual que era culpa dele, que eu não sei o quê. Daí ele via no outro dia tudo sujo de sangue, ele ia lá bem inocente, né? Você brigou com um cachorro? O que aconteceu? Porque tá tudo sujo de sangue lá, e ela não falava o que era. A família, né, a mãe não educava o homem para entender isso. O que era uma esse período e tal. E daí ele fala, não, ele foi estudar uma forma de, ele não conseguia, daí ele entendeu, vamos fazer absorvente. Aí ele foi comprar absorvente, a farmácia, o que é isso? Não fala alto, fala baixo, porque veja aqui, né, tinha todo um tabu, era um tabu social sobre isso. E ele vai em busca, ele consegue comprar a primeira máquina para fazer absorvente, ele não consegue vender, porque ele queria vender para as mulheres. Olha, eu tenho o teu problema, tá solucionado. Eu vou falar com você, onde já se viu, que falta de respeito, falar com a gente. Ele apanhava, ele tomou pedrada, tal, até ele entender. Até uma mulher aparecer, que tinha estudado fora, e falou, entendi, você não pode vender isso. Mas eu posso. Eu posso, entendeu? Vamos começar a fazer. E ele daí criou uma rede de vendedoras. Conforme o local, ele conseguia botar uma máquina no local e ele foi um agente de transformação social, porque até então as mulheres lá não usavam absorvente. Elas usavam um paninho mesmo. Era um paninho mesmo. E o filme é lindo, porque tem todo esse processo de resiliência dele e tal.
Então, é outro filme incrível. Muito né? bom esse filme. Outro filme incrível. É um filme indiano, né? Filme indiano, maravilhoso, produzido maravilhoso. em Bollywood. Então, não é só Hollywood que a gente fala aqui, Bollywood também. Bollywood, eu nem sabia que tinha, mas já gostei do Bollywood. Que o filme é espetacular. Filme. E tem um outro filme incrível que eu não lembro se é o Homem Show, que é com o Hugh Jackman. O Rei do Show. O Rei do Show. Esse é outro filme que todo empreendedor tem que assistir. Eu não gosto de musicais, nunca gostei de ver musicais na minha vida. Eu assisto esse filme quantas vezes for necessário. Que além dos musicais serem lindos, o storytelling do filme é incrível. E, na minha opinião, a maior injustiça da história do Oscar foi a música tema não ter ganho aquele dia. Para mim, a maior apresentação de temas de música do Oscar que eu já vi foi do This Is Me, né? Deles. E, cara, não terem ganho aquilo pra mim foi muito injustiça. Esse filme, na verdade, eu acho que ele foi injustiçado em muitos momentos vários nesse aspectos, ano no né? Oscar. Porque ele veio uma super produção, uma produção linda de figurino, de direção de arte. Impecável, linda, né? Uma produção muito linda. E ele ficou de fora de algumas coisas, assim, que não deu pra entender. Ele ganhou alguma coisa de estatueta, né? Mas não teve o reconhecimento todo que ele deveria ter tido. Ele devia ter tido um buzz maior em cima dele. Mas, de novo, é assim. aquele preconceito que eu venho falando do Oscar aqui. É um musical, né? Ele era um musical. Não dá pra entender. Mas eu não entendo. Porque a história do cinema americano é pautada nos grandes musicais. Né? Eu não vejo o Oscar como preconceito. Eu vejo não um pouquinho. Vejo como... Porque tem grandes musicais, tipo esse ano lá, o Babilônia, né? Que ficou de fora também das indicações. Mas o Babilônia, eu não acho que ele era um filme com força assim. pra ser indicado a melhor filme, por exemplo. Eu acho que o Oscar, ele não é preconceituoso como musical, não. Por isso que se entende pouco isso do Rei do Show não ter tido a relevância que teve na época. Porque se você parar pra pensar, sei lá, olha o La La Land. O La La Land foi indicado a tudo. Os Miseráveis também. Os Miseráveis, 2 filmes muito chatos. Chicago. Chicago. Não, mas Chicago é um filme bom. Chicago é bom. Chicago é bom. O La La Land eu achei meio... Não, assim, os mais recentes, assim, e o outro do Spielberg, que é o remake de um musical que tava indicado ao... esse que foi agora. Foi agora, né? Foi no ano passado. Gente, eu vou buscar ele aqui agora. É um musical remake... do Spielberg, eu me esqueci do nome dele também. Ele foi indicado ano passado, a gente não gostou tanto. Que é um Romeu e Julieta moderno. É um remake. Como é que é o nome desse filmes Spielberg. Eu vou procurar aqui, né? E assim é o nosso oráculo. Esse é o nosso oráculo. Procura o assessor, que o assessor Google, musicais. Ele Depois a gente manda o boleto pra Google, que a gente fez propaganda, boletinho, Amor, né? Sublime Amor. Amor, Sublime Amor. Ele foi indicado, assim, mas também não foi um filme... Mas ele teve uma relevância ali. Então, eu não vejo o Oscar com preconceito. Acho que foi naquele ano, então, acho que esse debate sempre a respeito do Oscar, né? Do que é justo, do que não é justo, assim, acho que é eterno, né? Eternamente vamos agradar a alguns e desagradar a outros. Eu acho que é por isso que surgiram várias outras premiações que estão tendo mais relevância, talvez, pro cinema nos últimos anos, do que só o Oscar. Porque o Oscar, eu acho que ele... Eu não sei, o Oscar, ele tá muito polêmico. Eu acho que ele melhorou bastante, ele tá mais inclusivo. Ele, né, a gente vê aí outras modelo de negócio. Eu acho que talvez por isso... Quando eu começo a trazer outras figuras, eu quero vender para essas, né? Quem se identifica com a loirinha de olho claro, eu quero vender para ela. Quem se identifica com o moreno, eu quero, né, com o negro, mas é porque com o asiático, tem um mercado, né? A academia era muito conservadora. Sim. E as pessoas estavam começando a perceber isso, né? Que era um bloqueio, né? Que era um bloqueio. E aí... As pessoas estavam deixando de assistir a cerimônia, eles precisaram... Total, ela estava em slowdown direto. Eles precisaram mudar alguma coisa, e tarde, foi muito tardia essa mudança do Oscar, eles estão mais inclusivos, mas eles ainda têm muito pra melhorar. Mudar. Não, e até mesmo nos associados, né, Aline? Nas pessoas que eram associadas ao Oscar, porque são mais de 10 mil personagens ali, entre atores, roteiristas, diretores, eles negavam muitas pessoas que queriam entrar naquela associação. Conservadores. É igual a Academia Brasileira. A Academia Brasileira de Letras, gente. Tem que morrer alguém pra entrar outro, sabe? Então, assim,
né? mudando, ainda né? chamam de imortal, quer dizer, não vai morrer cedo. Vai demorar. Vai demorar. Ainda é imortal. Você colocou o jaquetão do imortal, quer dizer, se depender de alguém morrer, vai demorar. E é muito Já isso, fica- talvez por isso ele pareça polêmico, mas ele não é polêmico, ele só tá mudando algumas regras, assim, e... Tá melhorando, vamos combinar, aos poucos. Tá melhorando. Quando é que a gente ia Devagar. dizer que um filme tipo o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ia ganhar a estatueta de melhor filme, sendo que ano passado ganhou um filme Água com Açúcar, sabe? Que é o Kodak, né? Que é bonitinho e tal, mas não merecia também. Tá bem estranho, na verdade, os últimos anos do Oscar, na minha Eu opinião. acho que falar de merecimento, assim, é difícil, né? não Mas era um combina filme muito. que ele não Eu tinha concordo. uma potência, né, pra vencer Oscar. Eu acho que, claro, sempre que a gente ranqueia algo, né, que você coloca um grande campeão e tal, eu acho que eu gosto, né? Eu adoro ganhar prêmio, eu entro em tudo, a Jessie me conhece, tudo que a gente faz pra ser melhor, pra ser premium, pra estar entre os campeões da parada. Mas uma coisa que eu particularmente eu gosto é quando você elege os 5 indicados, pra mim, não tinha que chamar um pra receber o prêmio, tinha que chamar os 5 indicados, uma placa pra cada um, porque, cara, tu tá entre os 5 indicados do mundo, tá entendendo? Você é muito bom no que tu faz, entendeu? Claro que alguém vai levar a estatueta principal, mas assim, não levar algo, pra mim é algo que, sabe, não faz muito sentido. E pra mim não faz, como negócio. Que para e pensa, eu chamo lá 5 indicados ao Oscar de melhor atriz, ou de melhor filme, enfim, melhor atriz. Eu tenho uma loira, eu tenho uma morena, eu tenho a ruiva, eu tenho outra loira, eu tenho outra morena. Cara, olha só o quanto a sociedade se identifica com esses perfis que estão lá, uma asiática, entendeu? Então, eu consigo, como Michelle negócio, Esse ano. me identificar super, assim, sabe? Eu consigo fazer a sociedade encontrar a minha cara, porque a gente não vive mais na sociedade que quer ser alguém. Vive na sociedade que quer se inspirar em alguém que é muito parecido comigo. Então, eu não quero ser o loiro do olho azul, eu não sou. Eu quero me inspirar em um homem que seja parecido comigo, de cabelo grisalho, que é responsável, tal, entendeu? Então, como negócio, quanto mais eu me conecto com o público, Melhor. mais oportunidade eu tenho. Então, se eu chamo os 5, não só mostrar lá, fulana, fotinho, sentado, ciclano, fotinho, não. Leva no palco. Faz uma placa bacana. Entrega pra todo mundo, né? E, claro, The Oscar goes to. Mas, cara, olha a diferença de você ver. É a mesma coisa que você visse, se a gente visse num grande prêmio de Fórmula 1, só o campeão indo lá pegar o troféu. Não. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o cara da equipe. Isso é negócio. Eu conseguir levar o máximo possível de identidade para o negócio, entendeu? Isso eu acho que como negócio, longe de mim querer ensinar americano a vender, porque são bons pra caramba no que fazem. Eles vendem bem. Mas como negócio, eu acho que o Oscar tinha que, sabe, Dar uma opa, mudada, modificada ali no negócio. a NBA entendeu. A NBA começou a trazer europeu, começou a pôr em evidência jogador europeu, alemão, tal, porque é mercado da Alemanha. Além do cara ser bom no que faz, é o mercado da Alemanha, é o mercado da Tchecoslováquia, é o mercado da Espanha, é o mercado brasileiro. Nós temos um jogador, quantos milhões de par de tênis são vendidos no Brasil? Porque o Thiago Splitter jogava lá. Entendeu? É isso, criar essas conexões. Quando a academia abre também para os filmes da Índia, para os filmes chineses, para os brasileiros, ele está acessando o mercado. A última vez que eu vi o prêmio da academia, eu não lembro qual foi faz tempo. Acho que assim, foi lá no Rei do Show, quando teve essa injustiça, eu falei, desisto de ver. Mas se tiver um filme brasileiro indicado, eu vou ver. Você vai ver, claro. Se tiver uma trilha sonora, que nem teve do Brasil lá, da Ararinha, né, que era, como é que era da Azul, como é que era o nome da Rio. Do filme Rio, né? Eu assisti, porque eu tava torcendo pra trilha sonora ser do Brasil, entendeu? Olha a importância, eu tenho certeza que um monte de brasileiro assistiu por causa disso. É negócio. É negócio. Você falou de Fórmula 1 ali, eu lembrei, a gente não botou na lista o Ford versus Ferrari, né? É um filmão sobre negócio. Filmaço. Verdade. O poder que você tem de criar um concorrente desnecessário. Né? Pois é. Desnecessário. O concorrente que ele ganhou ali pro resto da vida, né? Exatamente. Enquanto esteve vivo, teve um inimigo mortal ali, né? É incrível. Na contrapartida, também a questão do nascimento do Shelby, né? A ascensão de Shelby, né? Que nunca foi uma marca de carro, sempre foi um modelo de carro da Ford, né? Que é quem Ford traz, porque Ford não tinha conhecimento de corrida, a Shelby tinha. Ele tinha uma equipe de corrida chamada Shelby, como tinha a Ferrari. Mas a Ferrari tinha equipe de corrida e a montadora. O Shelby tinha só equipe de corrida. Só equipe, ele não tinha uma montadora de carro. Não tinha uma montadora de carro, entendeu? Então vivia sempre naquela pendenga, né? Tenho dinheiro para pagar as contas hoje, amanhã não tenho. Quando ganhava uma prova, ganhava o prêmio, pagava as contas, era assim. Aí
tamanho a desavença entre Ferrari e Ford, que Ford falou, o quê? Se eu não sei fazer carro, foi lá e trouxe o Shelby e tal, e desenvolveu um carro icônico até hoje, um dos mais velozes do mundo. Então, olha o cuidado que você tem que ter com as decisões que você toma, né? Eu sempre falo, se um concorrente teu... Primeiro, quem deixa de aprender com o adversário perde uma oportunidade gigante de evoluir como ser humano. Ponto. Ser adversário não quer dizer ser inimigo. Nós estamos no mesmo mercado, a gente pode se dar bem, a gente pode, sabe, o associativismo mostra muito isso com núcleos, né, de contabilidade e tal. Os caras são concorrentes, mas eles estão ali para juntos crescerem. Para se ajudar e crescer, né? Então, esse Ford versus Ferrari, ele traz muito essa questão. Imagina o que não teria sido se Ford tivesse sido o investidor da Ferrari e não a Fiat, né? Porque esse é o grande jogo, o grande eixo do filme. Tá nesse triângulo amoroso, né? Sim. Em que o Ferrari usa a Ford para receber uma proposta mais alta, porque ele nunca quis vender para a Ford, ele queria vender para a Fiat, que era italiana. Então, mas ele queria que a Fiat pagasse um valor lá em cima. Então ele usou o Ford, por isso ele ficou muito puto, porque ele foi usado. Se você fala para mim desde o começo que você não quer fechar comigo, tá tudo bem. Né? Somos adversários, não somos inimigos. Agora nós somos inimigos. Agora, custe o que custar, nós vamos fazer. Então, cuidado, né? Às vezes não é tão inteligente mexendo em alguns vesperos. Mexer em alguns vesperos. Você falou de trabalho em equipe, aí eu vou citar Invictus. Que esse filme fala sobre trabalho em equipe com uma potência maravilhosa, né? Esse filme tem Matt Damon, né? No elenco, maravilhosamente bem. E tem o presidente Mandela, né? Tem o Mandela, e eu ia falar dele também. Que nada mais é do que o superhero, né? Na minha opinião, dos atores mais espetaculares, né, da televisão, que é o Morgan Freeman, né, que só faz bons filmes, só assim. Só põe o dedo em coisa impecável. Ele é Deus, né? Não tinha, ele é Deus. Não tinha outra pessoa que pudesse fazer o Mandela, né? Também acho que não. Ele conta, né, a história de quando convidaram ele para fazer Mandela, o quanto ele se emocionou, né? Mandela convidou ele para fazer. Ele falou, não, só consigo confiar em você para você fazer o filme. Teve isso. Quem convidou ele, a ligação que decidiu foi a ligação do Mandela para ele. Ele era amigo do Mandela, né? E o Mandela ligou, não, eu sei que você está indeciso, eu respeito tua decisão, mas esse filme só vai acontecer se for você que vai fazer o meu papel. Literalmente não podia ser outra pessoa. Não podia ser outra pessoa. Ele é impecável, né? Ele é impecável. Tudo que ele faz, ele é impecável. Tem aquele... Vocês já devem ter assistido, obviamente, o documentário A História de Deus. Sim, com ele. Com Morgan Freeman. O que é aquilo, Eu né? não assisti, gente. O que é aquilo? Ele fala de fé e de religião sem falar de fé e religião. Sem falar de fé e religião. É impressionante. Assim, é impressionante. Ele não toca no nome de nenhuma religião. Não, ele fala o tempo todo, tem mas... um episódio que ele mas fala não assim. tem, né? Ele é muito... ele é sutil. Ele ensina com uma sutileza de um tamanho, assim. Ele é surreal. sensacional. Ele entra nas mesquitas mais poderosas do mundo, é recebido pelos líderes árabes. Ele é americano, pô. E ele debate, como é que funciona? Por que no islamismo isso é importante? Ele faz isso, né? Ele meio que faz um trabalho jornalístico, né? Mas com uma sutileza leve, assim, sabe? Vendendo com bastante carinho e respeito cada uma das fés, né? Por que pro hindu tem que mergulhar no Ganges, entendeu? Ele explica por que é feito assim, por que é feito assado, sem se posicionar. O cristianismo, né? O que no cristianismo faz sentido, no judaísmo... É impressionante, porque essa sutileza que ele tem, que ele usou muito no fazer esse filme Invictus, né? Quando todo mundo era contra, porque... Imagina se criar Era rugby, né? Era o rugby. O rugby era sinônimo do apartheid. Né? Naquela época, a segregação racial, né? Para quem não assistiu ainda, naquela época a segregação racial na África do Sul funcionava assim. Os brancos jogavam rugby e os negros jogavam futebol, soccer, o nosso futebol, né? Então, quando o Mandela assume, todo mundo acha que ele vai acabar com o rugby. E já estava assinado, né, pelo antigo presidente a Copa do Mundo do Rugby na África do Sul. E ele usa o rugby, tendo o total apoio do capitão, que era o personagem de Matt Damon, para unir o país. Sendo que ele fez a população negra usar e ter orgulho das cores que oprimiram eles durante muitos anos. Ele falou, só o esporte tem o poder de unir esse país. Nós vamos ter que conseguir unir com o esporte. Ele pede ajuda do capitão, né? François, alguma coisa, que era o nome dele, né? O capitão François, que era o capitão. E, enfim, é um trabalho de equipe, de inteligência sutil. Muito. Aquela cena em que ele assume a presidência bem no começo do filme, e daí os funcionários públicos brancos estão todos guardando as coisas, porque eles falaram, bom, mas vai assumir o primeiro presidente negro, eu tô na rua. Vai demitir todo mundo. Tu vai demitir todo mundo. E ele entra e fala, pessoal, atenção de todos, olha, todos que quiserem contribuir
para que o país evolua, não tem que sair, vocês têm que ficar. Eu preciso da ajuda de todo mundo. Quer dizer, olha só a resiliência, né? Ficou preso tanto tempo. Apanhou, né? Sofreu maus tratos. Sim. Teve uma história bem Mas pesada. o filme né? Invictus é maravilhoso nessa questão de como que se une uma população, né, em prol do propósito. Existia um propósito. Né? Exatamente. Existia um propósito. Existia um propósito. Por isso uma nação inteira se junta. É muito legal. Que no decorrer do filme a gente não entende que não é só ganhar o negócio, não é só ganhar o campeonato. Não é isso. É unir um país. É unir um país. A consequência é o título, mas o foco é a união do país. Na verdade, o foco era chegar na final, né? Fazer o país se unir em prol daquilo. Para poder assistir a final. E aí tem inteligência, porque dentro do time de rugby tinha um jogador negro. Então eles fizeram esse jogador negro, que estava lá por mérito mesmo, se tornar o grande herói dos negros, entendeu? Exato. Então todos os negros usavam a camisa do número do cara, porque identidade. Né? Eu me vejo, eu sou representado ali. Né? Isso é negócio. Entendeu? Como é que eu me conecto? O que ele fez? Ele pegou o time de rugby e eles iam treinar em campos de várzea de futebol. Então eles chegavam lá nos guetos negros e levavam o time de rugby para treinar lá, para se aproximar da população. Da população que não conheciam eles. Eles eram, né? Eles estavam lá longe, eles não sabiam. Né? Intocáveis, exatamente. É lindo. Não falta filme espetacular com aprendizado. Eu tenho uma opinião, eu e a Sandra, a gente pensa assim. A gente não tem o direito de conviver com reis e rainhas e não aprender com eles. Para nós, todos são reis e rainhas. Seja a tia do cafezinho, né? Seja o pessoal da produção que está aqui atrás dando puta suporte pra gente. Né? Seja o que... Não importa. Num filme, quando a gente assiste, o que eu aprendi? Independente do filme. Eu adoro Star Wars. Adoro. Né? E às vezes a gente brinca. A Sandra chega para mim e fala assim, poxa amor, o que eu faço aqui? Tal coisa. Eu falo, muito aprender você tem, minha jovem padawan. Né? Então, porque sempre tem, independente do filme, do tipo, tem algo que você pode extrair. O que eu aprendi com isso? Com o que eu vi? Eu acho que essa é a essência da vida, entendeu? É o nosso aprendizado, aprendedorismo. O que eu aprendi com aquilo? Vi uma série, vi um episódio. Né? Por exemplo, a gente está agora na fase do ver a terceira vez Designated Survivor. Que a gente adora. Não assisti ainda. A gente adora. É Kiefer Sutherland, né? O ator. Adoramos ele, adoramos a intensidade, o que acontece. Cada episódio tem um propósito. The Blacklist. Cada episódio do The Blacklist você tira tal. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que isso aqui é bom. Até com o vilão você aprende muitas vezes. Aliás, eles fazem a gente gostar do vilão. Né? É tão bem feito, às vezes, o storytelling que você se apaixona pelo vilão, né? Como é que é aquele dos espanhóis que assaltavam o banco? Como é que é o nome? Que era La Casa de Papel. La Casa de Papel, obrigado, William. Se não é uma produção, né? Atenta. Então, La Casa de Papel, exemplo, você torce pro vilão, você torce, né? Mas o que você aprendeu? Eu aprendi que, poxa, essa organização funciona. Aprendi que quando eu saio da organização as coisas não dão mais certo, nem sempre eu consigo resgatar, nem sempre. Então, aprendizado. Qual aprendizado você teve? Aprendi isso, ponto. É teu. Ninguém te tira o que você aprendeu, né? Eu acho que dos filmes que a gente colocou na lista aqui hoje, a resiliência é uma das coisas que além... É em comum em todos, né? É todos, em todos. Sim. Eu acho que a gente vai encerrar o episódio agora só porque a gente vai desligar a câmera e vai pegar as dicas aqui do Jean pra fazer o podcast decolar. Também acho, né? Já a gente decolou. vai pegar aquela apresentação. Já decolou. Quem quiser pegar esse podcast vai ter que bater asa. É assim que funciona. É isso aí. Adorei. Não, a gente vai ter que encerrar, na verdade. Por falta de acabou o nosso tempo, mas a gente falou de filmes maravilhosos aqui. Eu quero destacar um filme que é A Grande Aposta. Super fantástico. Que a gente não falou dele, mas ele é um filmão também. Fica a dica aí pra quem não assistiu sobre empreendedorismo, né? Espetacular. Sobre você quebrar a banca mesmo, né? Você contra o que todo mundo apostou, né? E é uma história verdadeira também, né? Também. Acho que quase todos aqui são baseados em fatos reais. Esse é espetacular. Cidadão Kane não, mas a gente não falou dele. Não falou dele. Gosto bastante também de Cidadão Kane. Muito bom. Obrigada, Jean, por você ter participado aqui com a gente. Adorou. E o que? A gente aprendeu, né? A gente tem uma aula aqui hoje. Tamo junto. O privilégio foi meu. Bom demais estar aqui com vocês. Jess, você sabe disso. Tamo junto. Hashtag. É sempre um prazer estar aqui com você. Nossa, imagina. Tenho certeza que a Sandra vai se divertir, porque ela vai vir. Ela vai vir aqui. E vocês vão conhecer bem. E não perca esse podcast maravilhoso. Faz o seguinte, compartilha. Pega ali o teu celular agora e compartilha com teus amigos. Adoro! Pega e compartilha. O que os podcasters não fazem, o nosso convidado maravilhoso faz. Obrigada, como é que você vê um negócio bacana e não compartilha? Então só pra você não resolve. É isso Pega mesmo. os podcasts, todos os episódios que são bacanas
bacanas que você curtiu, compartilha com teus amigos que vai ser show. Isso, e se inscreve no canal. E lembrando pra você que tá aqui até agora que a gente também tá no Spotify. Se você quiser ouvir dentro do carro, no trânsito, na academia, adoramos também. Estamos também no Spotify. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Só procurar a gente lá como Cine Girls, né? É isso aí, Cine Girls no Spotify, também no YouTube. Show de Obrigada, Obrigada, pessoal. gente. Até Até o próximo.